Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando o Quintal. Hoje eu vou falar para vocês das suculentas de grande, médio e pequeno porte. Começando aqui com a de grande porte, que é a Echeveria gila. Gente, a maioria das gibifloras que eu conheço são de grande porte. Pode até ter algum aí que não seja, mas todas que eu conheço são. Então, a Gila é uma gibiflora e ela é uma echeveria muito grande. Eu já vi Gila do tamanho que tapa todo um vaso de pneu de carro, mas essa eu estou controlando para que ela não cresça tanto, porque eu não tenho espaço. Outra planta que é gigante, muito grande, é esta agave. Ela é uma mini agave, mas é uma suculenta. Então, no grupo das agave, ela é mini, mas no grupo da suculenta, ela é gigante. É uma planta muito linda, gente. Esse espinho vermelho dela é muito bonito. Forma colônia e ela fica bem compacta se cultivada ao sol. A minha não está no sol completo, no sol pleno, então ela está um pouquinho estiolada, mas é uma planta que fica com as folhas bem gordinhas, bem bonita, bem azul e com os espinhos bem vermelhos. Esses espinhos é bastante perigoso também né, não é uma suculenta aí que a gente pode cultivar em qualquer espaço, porque por causa dos espinhos que pode machucar alguém, mas é uma suculenta muito linda. Ela cresce de acordo com o tamanho do vaso que você dá para ela, mas ela não deixa de formar colônia, independente do tamanho do vaso que esteja. Se estiver no potinho 11, mesmo assim, ela vai formar colônia, ela só vai ficar menor, mas vai continuar formando colônia. Qualquer jeito que cultiva, ela fica linda. Outra suculenta gigantesca é a mauna. Mauna, essa minha aqui é a mauna brasileira, mas como eu falei para vocês, todas as gibifloras são suculentas de grande porte. Eu já tenho aqui uma pequena coleção de mauna, eu tenho essa que é a mauna brasileira, mas eu tenho também a mauna loa, que é esta aqui, a mauna verdadeira, a mauna aqui da carúncula. Eu tenho a mauna francesa, também da carúncula. Aqui eu não tenho a mauna espanhola, mas eu tenho ela crescendo por aí. Aqui é uma Mona Lisa, é uma planta que fica enorme. Eu plantei aqui no pneu, o pneu tem bastante terra, então elas puderam desenvolver bastante. Só não desenvolveu mais, não tá maior por causa de fungos, época de chuva, então elas ficaram estioladas, mas aqui nesse pneu elas vão crescer muito. Aqui eu tenho uma híbrida bem bonita, que é enorme também. E então todas as híbridas de gibiflora, todas elas também são plantas que ficam muito gigantes. Mas, gente, as plantas gigantes a gente precisa ter um espaço ao sol para cultivar, senão elas não ficam bem. A pálida é uma planta muito bonita também, mas depende de bastante sol aí para ficar mais saudável, não pegar muito fungo. E para ficar no formato também é bom, né? Porque as grandonas, elas ficam com formato muito desajeitado quando não pega o sol. Calanchoe vívia também é uma suculenta que cresce muito, mas a gente também pode controlar, como eu controlo aqui, o tamanho dela através da poda. Essa daqui é uma híbrida, é uma gibiflora também, híbrida de gibiflora. Não sei a identificação dela, mas é uma híbrida que fica laranja. Essa daqui é uma híbrida de mandala com mahogany, foi a ideia que eu encontrei para ela. É uma planta muito linda, cresce muito, mas eu também controlo ela nessa cuia, que é uma cuia 23, mas se der um vaso maior para ela, vai ficar maior ainda. E aqui eu tenho a Equador, que é uma planta que fica bem grande também, mas eu coloquei ela aqui no vaso pequeno e para poder manter aqui um bom formato no sol, porque quanto mais o vaso grande, menos a gente tem espaço. A Gisele também é uma suculenta de grande porte, mas gente, todas essas suculentas aqui são suculentas que a gente pode cultivar em vaso pequeno, exceto uma que vocês vão saber depois qual é essa suculenta, que ela nem é tão grande, mas eu coloquei ela aqui junto com a de grande porte para falar para vocês sobre essa situação que eu descobri dela aqui.
Peruvian Rose é bem grande também. Eu controlo a minha para não crescer tanto, utilizando de pequeno vaso, pouca quantidade de substrato, que faz com que ela fique compacta e menor. Outra planta que fica gigantesca é o Aeonia arboreus. Esse Aeonia fica muito grande. Além das rosetas, o tamanho de cada roseta assim, ele ainda se enche muito. Eles se esgalham para todo lado, então ele fica uma planta assim, bem mesmo de grande porte, tanto de roseta quanto de comprimento do tamanho dele. Afterglow. Gente, eu não tenho, nunca tive um afterglow grande, mas eu sei que ela fica porque eu já vi em uma feira afterglow enorme, gente, muito enorme mesmo. Não é de médio porte, não, é enorme. Então, eu posso dizer para vocês que ficam grande. A Kalanchoe Cincepala também é uma suculenta que fica enorme. Também nunca tive enorme, mas eu já vi também em uma exposição ela muito grande. Achei fantástico o tamanho dela. Mas não posso cultivar ela grandona, né, gente? Então, eu vou ter que cultivar ela sempre assim, em médio porte. Morning Light é também uma suculenta que eu cultivo em médio porte, mas ela pode ficar em grande porte, tanto do tamanho da roseta principal, quanto pelo fato de formar colônia pelo caule. Ela acaba saindo muitas mudas pelo caule, e com isso ela ocupa um vaso, ela precisa de um vaso bem grande para poder crescer todas essas mudinhas que ela sai assim pelo caule. E a minha aqui, ó, ela é uma planta bem antiga, mas como vocês podem ver, ela está numa cuia 21 ou 23, não me lembro mais. Mas não é uma cuia tão grande, então eu mantenho ela pequena, mas também já vi ela em exposição, uma planta bem grande mesmo. Assim como o Afterglow, ela também cresce bastante. Gente, eu estou encantada com essas mudinhas. Na verdade, nem tudo aqui são mudas, gente. Vocês acreditam que tem botões aqui? Ao invés de dar haste floral, gente, ela deu botões florais no caule. Eu não sei se é pelo fato dela ser uma planta bem antiga ou porque eu não deixo ela dar mais haste, eu corto sempre. Outra planta que fica gigante, suculenta, é a Kalanchoe tissiflora, a orelha de elefante, maravilhosa, linda, vermelha, cor de goiaba. A caraculata é uma planta também que pode ficar bem grande, bem gigantesca, porém ela cresce mais para cima e não do tamanho da roseta em lateral, mas ela cresce bastante também. Fred Ives, gente, Fred Ives fica enorme. Como vocês podem ver, a minha está toda aglomerada junta, porque assim evita que ela cresça muito. Mas se você plantar ela em um vaso grande, individual, além dela crescer muito a roseta, ainda vai nascer várias brotações pelo caule, porque ela é uma planta muito volumosa mesmo, tanto em brotação quanto em tamanho e em diâmetro. É uma das suculentas maiores que eu tenho aqui, mas eu controlo ela, que vocês podem ver, ó, que ela nasceu muito brotações pelo caule, e, a principal estava enorme, mas eu acabei tirando porque estava fazendo sombra nas outras suculentas. Agora, gente, como eu falei da suculenta que não consegue, não pode ficar em vaso pequeno, deixei ela aqui para a última aqui das de grande porte, antes de começar com as de médio, é a glauca, gente. A glauca, ela não é uma suculenta assim de grande porte assim, mas como ela dá essas brotações, ela exige vaso grande. Se você plantar uma glauca em vaso pequeno, ela não vai aguentar por muito tempo. As mudas das glaucas, assim que retira do caule, elas já devem ir para um pote 11. Eu já perdi várias glaucas colocando no pote 6 porque elas se negaram a desenvolver por causa do espaço. Eu não sei, gente, se isso é só comigo, mas a minha observação é essa. Ela nas raízes, cresce muito rápido a raiz, toma conta do espaço do vaso, então ela precisa de um volume maior de substrato para ela poder desenvolver, senão ela começa a secar muito as folhas e o caule fica longo e ela não gosta. E agora, começando aqui para as equeveres de médio porte, começando pela Black Prince.
É uma suculenta de médio porte, mas também pode ficar pequena, como vocês podem ver, se cultivada assim, aglomerada na bacia, então ela consegue se dar bem assim. Mas se você dá um vaso para ela sozinha, um vaso grande, ela vai ficar de médio porte. Ela não vai ficar muito grande, mas ela vai ficar um tamanho razoável. A outra também, gente, de médio porte é a Mellow Yellow, também já foi chamada como antiqua, é a mesma planta. E ela fica de médio porte, mas também pode ser cultivada de pequena, assim como eu estou cultivando na bacia, toda aglomerada, mas é uma suculenta de médio porte. A Gilva Red é uma suculenta de médio porte, mas pode ficar pequena também. Basta cultivar ao sol pleno, que ela fica bem compacta. O Water Lily também é de médio porte, mas a gente consegue cultivar ela também pequena. Isso vai depender do vaso, o tanto de substrato. A Carlia argentea também é uma suculenta de médio porte. Também pode cultivar aí em vasos pequenos, que ela se dá muito bem. Aqui eu tenho ela no vaso separado, ela já está maior, mas nas bacias ela ficam menor. A Runione San Carlos também é uma suculenta de médio porte, mas pode cultivar assim também para ficar de pequeno porte. E elas ficam muito lindas assim, essas rosetinhas plantadas todas juntas. Eu gosto muito delas assim. A Hércules, suculenta de médio porte. Também, todas essas, Runiones, Topsy-Turvy, gente, todas essas suculentas de médio porte, vocês podem cultivar ela aí também, mantendo elas em pequeno porte. Polidones, médio porte, uma suculenta de muito linda também. Ela é uma suculenta que não, ela passa muito tempo com o mesmo tamanho. A momoca, apesar de ser uma gibiflora, é uma suculenta de médio porte. Eu acho que ela é uma gibiflora, a gente não tem certeza, mas eu acho que sim. E ela é de médio porte, ela não fica tão grande e ela pode ser cultivada pequena também. Híbrida de White Prince é uma suculenta de médio porte. É uma suculenta que desenvolve muito bem, mas quando chega a esse tamanho, ela para de desenvolver e ela começa a mudar somente o formato das folhas. Mas você pode cultivar ela também em vasos pequenos, que ela não vai reclamar, ela só não vai crescer muito. E ela fica muito bonita assim, em arranjo, toda juntinha. Eu gostei muito de plantar ela nesse vaso aqui que eu fiz com vocês e ela está desenvolvendo bem. A Agavoid Christmas, gente, a maioria das agavoides que eu conheço são de médio porte. Essa aqui, ela está no Acuia 23, então é o tamanho, o ápice dela, gente. Ela não é uma planta antiga, ela sai brotações, vira colônia, mas em questão de diâmetro, ela não cresce mais do que isso aqui comigo. Mas a estrela já é essa aqui é uma a cavalo de estrela, eu já vi ela bem grande, mas aqui comigo ela não fica de médio porte, ela não cresce muito, mas eu já vi ela assim, maior porte também. A Madiba, médio porte, é uma planta que demora muito para desenvolver, assim, então pode ser até que ela chegue a ser grande porte, mas comigo ela já chegou a médio e depois ficou pequena devido às folhas, né, que foram fungando por causa do excesso de água, de chuva. Paniculata também, médio porte aqui comigo, mas se plantada sozinha pode até atingir o grande porte, mas ela demora um pouquinho mais. Opalina, médio porte, mas ela pode formar colônia se plantada num vaso grande, fica grande porte também devido à quantidade de muda que ela sai. A Graptoveria Draco é de médio porte, demora um pouquinho para desenvolver, então pode ser até que chegue a grande porte. Shadolf, Rodolfo Conchaviana, médio porte. Não, nunca vi essa suculenta assim de grande porte, até onde eu vi ela de médio porte. Echeveria Blue Waves, também de médio porte. A Imbricata, difícil cultivo na época do verão. Dark Vader, assim como a Topsy Turvy, é uma suculenta de médio porte.
elegans. É uma suculenta de médio porte, mas ocupa bastante espaço em um vaso por causa dessa colônia que ela forma. Uma suculenta muito linda, muito resistente também aí à chuva, o desenvolvimento dela não é tão rápido, mas ela forma colônia e rapidinho ela faz um volume aí no vaso e deixa aí bem bonito. E ela é uma planta também que fica colorida no inverno, alguns locais ela fica mais vermelha, mas é muito bonita também desse jeito. A Graptoveria Deb, médio porte, mas também, dependendo do vaso, dependendo da quantidade de substrato, ela pode ficar em pequeno porte. Eu gosto de cultivar ela assim, com várias, para ela ficar nesse tamanho. Gente, esse vaso tá maravilhoso. Esta é uma gilva normal. E é uma gilva... Antes mostrei para vocês a gilva red, mas essa não, essa é uma gilva normal. E ela está plantada aqui com um mix, né? Colar de pérolas, Milky Way. E o mais interessante, gente, é que ela tem uma parte cristata. Essa planta foi um presente que eu ganhei lá da Diva Almeida, suculentas e mais. Muito pequenininha, eu achei que não ia desenvolver. E aí eu coloquei nesse bule de louça. Gente, vocês não têm noção o quanto essa cristata, ela está enorme, enorme mesmo. Porque ela tá muito aglomerada aqui, ó, não dá para perceber. Mas ela cresceu muito, ela desceu, ela fez uma cascata, está maravilhosamente. Na filmagem ela não fica tão linda como ela está, mas é um encanto. A Echeveria Perle é de médio porte e também pode ser de pequeno porte. Aqui mesmo ela estando numa bacia aglomerada, ela ainda continua aqui de médio porte. Mas dependendo do local, do desenvolvimento, ela pode ficar pequena. Lembrando que eu classifico de grande porte as suculentas que ficam acima de 50 centímetros de diâmetro. Então, essa aqui eu nunca vi passar disso, de 50 centímetros. Por isso que eu classifiquei de médio. A Milky Way, gente, aqui está colocando ela aqui entre a média e pequena, porque também é uma suculenta que pode ficar de médio porte, mas na maioria das vezes ela é pequeno porte. Quando é cultivada assim, aglomerada, em vaso pequeno. A Fantôme também, ela pode ficar de médio porte, mas a maioria das vezes ela fica em pequeno porte. Então, são suculentas que têm essa versatilidade aí de você cultivar ela pequenininha ou você cultivar ela um pouquinho maior, dependendo da quantidade de substrato e o ambiente que você oferece para ela. Um ambiente mais ensolarado, elas ficam mais compactas, com isso elas ficam menores. E ambiente mais sombreada fica maior, assim como a Angel, que também fica maior um pouquinho se cultivada em sol filtrado, como é o caso dessa, que está sobre um sombrite, mas ela pode ficar bem pequena também se estiver cultivada ao sol pleno e com a quantidade menor de substrato, porque ela está cultivada numa bacia e está maior um pouquinho. A Letícia também é uma suculenta de pequeno porte, apesar de formar bastante colônia, ela depende de um vaso grande para ela poder desenvolver à vontade com suas brotações laterais, mas é de pequeno porte. Esta é a Glória, a Echeveria Glória. Essa é sempre de pequeno porte. Ela pode ficar em formato de arvoreta, mas é pequeno porte. A Cedevera Mayalen também é uma suculenta de pequeno porte. Ela pode ficar um pouquinho maior se cultivada sozinha, mas a maioria das vezes ela fica em pequeno porte. Essa aqui, gente, ela é bem pequena, é a Pink Chips. É uma suculenta muito bonitinha, muito bem desenhada, mas ela é lentinha e ela não passa desse tamanho, então ela é super pequeno porte, mas é uma suculenta muito linda. Mas infelizmente eu não consegui multiplicá-la. Lovely Rose é uma suculenta de médio, de pequeno porte, mas quando ela fica reversa, ela pode ficar de médio porte. A minha até hoje só aconteceu uma aqui de ficar reversa e ela ainda está em desenvolvimento, ainda não chegou ao tamanho normal.
O sempervivo calcário é uma suculenta de pequeno porte. Forma colônia também, precisa de um espaço maior no vaso para poder desenvolver à vontade. Prolífica também de pequeno porte, mas precisa de um espaço para desenvolver, porque ela dá muitos bracinhos, muito colônia. E a Orostax furusei, gente, essa é o minúsculo pote, ela fica sempre pequenininha, principalmente nessa época de inverno, ela fica do tamanho de um botão. A Lola é de pequeno porte, muito linda. Ela pode até ficar um pouco maior, mas ela cresce mais para cima. O tamanho em diâmetro é sempre pequeno, mas é uma suculenta muito linda. E eu consegui multiplicar a minha, que era uma, e agora eu tenho três, que foi feita através da poda de beliscão. É a Margaret Hip. É muito linda, ela forma colônia, mas as rosetas são pequenas. Nixana também, essa é a Nixana, é uma planta também de pequeno porte. Estas suculentas de pequeno porte são as melhores aí para quem não tem espaço, para quem não tem muito sol. Aqui eu tenho a jadeíta. A jadeíta é uma suculenta de pequeno porte. Ela pode ser cultivada ao sol pleno, mas ela fica com desenvolvimento muito melhor se cultivada ao sol da manhã, umas 3 horinhas de sol da manhã, ou então com sol filtrado por sombrite. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um joinha para mim se você gostou. Peço a vocês que se inscrevam no canal, rumo à minha meta aí de 100 mil inscritos. Eu sei, gente, eu confio que vocês vão me ajudar a chegar lá. Então, eu peço a você que ainda não é inscrito, que está assistindo esse vídeo sem se inscrever, que inscreva hoje. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!